Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você estiver assistindo esse vídeo. Hoje nós estamos falando com o José do dia 19/11 de 2022, né? Primeiro, como sempre, gostaria de agradecer a todos vocês pela atenção que vocês têm me dado, pelo carinho que têm assistido nossos vídeos, pelo retorno que têm dado para nós. Então eu peço que continue, vai lá, se inscreva no nosso canal do YouTube, falando com o José Orlando Rodrigues, né? Assista, dê opinião, nos ajude a fazer um conteúdo melhor. Também nos sigam pelo Instagram, nos sigam pelo Facebook, agora é o Instagram também, né? Pelo Insta, tá? Então estamos aí sempre tentando buscar e trazer coisas novas para vocês, assuntos interessantes. Só lembrando também, gente, eu gostaria de deixar claro que esses assuntos, eu e um amigo, Fernando Trindade, né, nos auxiliou, nós fizemos assim, temos uma lista de 100 itens que nós gostaríamos de falar com vocês. Então, conforme a espiritualidade vai liberando esses itens, conforme vai liberando os assuntos, né, eu vou trazendo esses assuntos e eles vão nos auxiliando a fazer esse assunto chegar a você de uma forma mais tranquila. Então eu chamo assim, até a gente fala, mas é coincidência, você está falando desse assunto agora, no dia do finados, ou agora sobre está acontecendo um problema no Brasil. Não, na verdade eu acredito muito na sincronicidade. Eu acho que a energia ela é sincrônica, ela age, uma coisa vai levando a outra, que leva a outra, e aí a gente consegue chegar a algum ponto. E hoje, o assunto que nós estamos preparados para vir para falar para vocês é sobre o egoísmo e o individualismo diante da visão espiritualista, né? E é interessante porque isso me traz logo hoje, que é o dia da bandeira, né? Que na verdade é exatamente o oposto disso, né? O símbolo, a bandeira enquanto símbolo, ela é um símbolo de uma coletividade, ela é um símbolo de uma nação, ela é um símbolo de um patriotismo, né? Então eu não sei se todo mundo sabe, né? Mas eu sou professor, formado em História desde 1986, né? Sou formado em História, sou mestre em História do Brasil, sou doutorando em História da Educação, né? Agora acabei de me formar em Direito. Então, assim, História, Direito são as minhas paixões depois da espiritualidade, né? Então, além de ser um babalorixá, um pai de santo, eu também tenho esse lado meu profissional, dei aula, lecionei, desde do ginásio até na época o colegial, né? Na época eu era professor de OSPB, Organização Social e Política Brasileira. Fui também de EMC, Educação Moral e Cívica. Então, para mim, esses símbolos, eles têm uma coisa muito mais sagrada, eles têm uma coisa muito mais espiritualizada, né? E quando você vê que o Brasil, a bandeira do Brasil, essa bandeira que nós temos hoje, ela é a 12ª bandeira, né? Então o Brasil, ele já teve 11 bandeiras antes dessa, e toda a bandeira, ela tem todo um significado, né, do país. Ela tem um significado ligado ao verde, à sua vegetação, aos seus minerais, à sua ordem, ao seu progresso, à paz, a todos os municípios brasileiros, os entes federativos estão dentro da bandeira. Então, essa coletividade hoje, né, sendo representada pela bandeira do Brasil, que você vê em vários lugares, né? Então, como professor de História, como professor de Educação Moral e Cívica, como professor de OSPB, eu não deixo de ficar alegre, tá? Eu fico muito alegre ao ver a minha bandeira hasteada nos mastros, sabe? Eu passo na rua, vejo aquela bandeira tremulando, gente, me dá uma emoção tão grande, né? Porque eu amo o Brasil, eu amo o Brasil. Tá? Independente de quem governa ou deixa de governar, é minha casa, né? É onde eu nasci, é onde eu criei meu filho, é onde eu tive meus amigos, eu tenho os meus amigos, é onde eu tenho meus clientes, é onde eu ganho meu dinheiro, né? Então, de certa forma, quando você vê essa casa sendo chamada de volta de novo, renascendo novamente,
tá? Então você tem toda uma alegria, né? Então é um momento em que realmente estamos passando, onde tudo isso está sendo colocado em checkmate, tá? Qual é a tua relação, o que você quer, qual é a relação com a tua casa, e é um momento em que hoje nós vamos falar sobre o egoísmo, sobre o individualismo, que na verdade é exatamente o inverso disso tudo, né? Porque dentro da visão espiritualista, o que é o egoísmo? O egoísta é aquela pessoa que ela acha que o mundo tem que girar em cima dela, né? Só por ela, tá? Todo mundo funciona em favor dela, por causa dela, para ela, por ela, tá? E quando isso não acontece, essa pessoa ela vai para o lado oposto, ela vai para a raiva, ela vai para condenação, ela vai para a busca, ela vai para a perseguição. Por quê? Ela não consegue entender que o mundo não é só ela, né? Ela não consegue dividir, ela quer tudo só para ela. Então, se o mundo não a serve, lembra a semana passada nós estávamos falando servir, né? Se você não serve para servir, não serve para viver. E o egoísta é o contrário, né? Ele acha que se as pessoas não servem para ele, ou servem para ajudá-lo, para auxiliá-lo, para ele, então elas não servem para nada, né? Então, ao inverso do que nós podemos dizer assim, de auxiliar, ele, ao invés de ser uma atitude altruísta, de pensar na coletividade, de pensar no bem dos outros, no bem do próximo, o egoísta, ele pensa nele, né? Ele em primeiro lugar, ele é o Senhor de tudo, ele é o Senhor das coisas. E aí ele atrai entidades espiritualistas, espíritos, né? Que na verdade compactuam com essa mesma ideia, né? Eu até esses dias estava brincando com uma pessoa dizendo assim, eu não entendo como é que as pessoas acreditam que o mal também não tem seus protetores, tá? O mal também tem espíritos. Quantos espíritos que morreram, que são pessoas orgulhosas, pessoas vaidosas, pessoas egoístas, pessoas que não querem saber dos outros, são materialistas. Muito, gente, muito. Então essas pessoas também, elas têm, entre aspas, eu vou colocar assim, a proteção deles também, tá? Então, na visão espiritualista, o egoísmo, ele é um dos piores males da humanidade, porque ele traz os outros pecados capitais, traz os outros males. Ele traz o orgulho, ele traz a arrogância, ele traz a vaidade, ele traz a ira, ele traz a mentira, ele traz a covardia, né? Então, ele traz a perseguição, ele traz, enfim, tá? Então, inúmeros pecados ou inúmeros erros advêm do egoísmo, advém do egoísta, tá? Então, a partir do momento que ele acha que ele é o certo, então, olha, a religião do outro não presta, o que o outro diz não presta, a verdade que está numa carta magna não presta, a verdade quem diz sou eu, tá? A verdade que foi contada pela história, também não presta, eu vou dizer qual que é a história. Então, o egoísta, ele os psicanalistas, os psicólogos, né, chamam do egocêntrico, né? Aquele que faz com que o mundo gire em torno de si mesmo. Tá? Então, eu diria assim, eu me preocupo muito quando eu vejo uma pessoa encarnar o egoísmo, né? Encarnar o egoísmo, encarnar o egoísta, porque essa pessoa, ela não tem limite, tá? Porque, imagine, na cabeça dela, tudo que ela está fazendo está correto. Na cabeça dela, tudo que ela está fazendo tem uma razão de ser para ela. E se para ela a razão de ser está correta, ela não quer nem saber dos outros, tá? Então, o egoísta, ele traz em torno de si uma certa psicopatia, à medida em que ele não se importa com o sentimento das pessoas, à medida que ele não se importa com as pessoas. Então, o mundo espiritual, a espiritualidade, vê o egoísta, vê a pessoa com egoísmo com muito cuidado,
muita cautela. Por quê? Porque, na verdade, ela tem uma fortaleza racional, mental, psíquica, espiritual, que ela constrói por ela mesma, tá? Então, o livre-arbítrio dela é usado de uma forma negativa, é usado de uma forma a ferir o direito dos outros, é usado de uma forma a interferir no direito dos outros. Então, a partir disso, ele deixa de ser uma pessoa consciente, tá? Ele deixa de ser uma pessoa que tem consciência do mal que ele está fazendo. Ele passa a ser uma pessoa a não buscar a verdade, tá? Porque ele se faz o produtor da verdade. Tá? Então, quando você tem o produtor da verdade, o produtor da história, o produtor da religião, tá? Então, essa pessoa você não consegue. Como é que você vai penetrar essa pessoa? Como é que você vai convencer essa pessoa de que ela está sendo egoísta, de que ela não está se preocupando com os outros, de que ela só está olhando para o próprio umbigo? É muito difícil, tá? Então, muitas vezes, a forma de que as pessoas lidam com o egoísmo, tá? Era uma forma muito mais de corte, muito rápida, tá? De dizer não, de dar limite, tá? De estabelecer o limite. Então, o mundo espiritual, ele trata o egoísmo de uma forma teu limite acabou aí. Tá? Aqui você não pode mais, aqui não dá para você continuar com esses mesmos pensamentos atuando dessa mesma forma. Tá? Então, eu acho muito interessante porque entre o egoísmo e o individualismo, né, as pessoas confundem muito. O egoísta, nem todo individualista é egoísta, tá? Mas todo egoísta é individualista. Tá? Então, por quê? O que eu chamo de individualismo? Nesse caso, eu diria que o individualismo é aquela pessoa que precisa também pensar em si mesma. Tá? Ela precisa pensar em si para subir, para melhorar a carreira. Então, para buscar, para almejar algo novo. Tá? Então, você tem que, às vezes, voltar para você mesmo e dizer, opa, o que eu quero? O que eu quero seguir, o que eu quero alcançar, o que eu quero fazer. Tá? Então, esse voltar para si, voltar para o ser individual, voltar para você mesmo, ele tem um processo egóico, ele tem um processo egocêntrico, mas não maléfico, não cruel. Tá? Ele está preocupado com ele, está preocupado com o ser individual, mas ele sabe que pertence a uma coletividade. Ele sabe que se ele fizer um mal ao outro, ele vai ter que pagar por isso. Tá? Ele vai ter que assumir as consequências desse mal. Então, diferente do egoísta. O egoísta não está nem aí, que se dane. Se tiver que arcar, depois eu vou ver um jeito de fugir disso também. Tá? Então, na verdade, o mundo espiritual diz, olha, não é que você não tenha que lutar pela tua vida. Não é que você não tenha que lutar pelo que você acredita. Não é que você não tenha que lutar pelos seus propósitos. Tem sim, tem que descobrir, tem que lutar por eles, tem que ir atrás deles, tá? Porém, você tem que respeitar o livre-arbítrio do outro. Você tem que respeitar a vida das pessoas, tem que respeitar os desejos do outro. Porque à medida em que você não faz isso, automaticamente você deixa de ter a razão espiritual. Você deixa de ter o apoio espiritual. Então, quando eu estava fazendo esse texto para vocês, eu fiquei pensando muito nisso. O ser espiritualista, o ser espiritualizado, as pessoas que têm o lado espiritual, que fazem a sua caridade, que fazem o bem ao próximo, dificilmente elas são as pessoas tão egoístas. Tá? Dificilmente elas têm esse egoísmo enraizado. Por quê? Porque ela pensa no próximo. Tá? Porque ela sabe que fazendo o bem ao outro, ela está fazendo bem a si mesma. Tá? Então ela está deixando um pouco esse egoísmo. Tá? Há algumas pessoas que dizem que não, que tem gente que faz bondade para os outros, fazem caridade para os outros por serem arrogantes,
por quererem só se mostrar, olha aqui, por vaidade, né? Ainda assim, eu acho que elas não são egoístas, tá? Ainda assim, elas distribuem o pouco que tem ou distribuem muito que tem, tá? Elas distribuem, tá? Já o egoísta não. O egoísta, ele pensa nele, o mundo é dele, as coisas é para ele, tudo é dele, tá? Ele até briga com você se você tentar falar para ele para fazer alguma caridade, tá? Então, gente, vamos pensar. Nós sabemos que o momento do Brasil está passando, o momento que o nosso planeta está passando, onde os egos, onde o egoísmo e o individualismo tá muito forte, tá? Tá muito forte. Estão querendo derrubar qualquer tipo de coletividade, qualquer tipo de coisa em favor de uma nova ordem pessoal, tá? Então é uma hora, é um momento que a gente tem que se pegar em oração, é um momento que a gente tem que se pegar na espiritualidade, porque é necessário. Às vezes o mal, ele é necessário que aconteça para que a gente possa realmente provocar as mudanças, para que o mundo espiritual possa realmente agir, para que as coisas possam realmente vir. Muitas pessoas me perguntam, Zé, o que vai acontecer? E eu também vou ali no meu PG, peço para o meu santo, para o Senhor, o que vai acontecer, meus guias, o que vai acontecer? Eles dizem para mim, paciência, Zé. Paciência e oração. Está terminando. Essa fase está terminando, vem algumas coisas boas por aí, vem melhor. Mas independente do que dizem, independente do que vem, nós temos que ter fé. Nós temos que saber que nós estamos fazendo a nossa parte. Nós temos que saber que nós estamos fazendo a nossa parte por um mundo melhor. Tudo é ciclo. Se tudo vem, tudo vai. Tá? Então, olha bem, dê uma olhada um pouco sobre essa questão do egoísmo, sobre essa questão do altruísmo, tá? O que você está fazendo para ajudar o seu próximo? O que você está fazendo para o bem? Tá? O que você está fazendo para a sua nação? O que você está fazendo para a sua família? O que você está fazendo para os seus amigos? Tá? Volta a insistir, gente, não confunda ajudar a você mesmo, a ter objetivos pessoais, a ter foco, a ter compromisso com você, compromisso com a sua evolução, com o egoísmo, tá? Às vezes nós temos que voltar para dentro de nós, nós temos que nos encontrar para nos expandirmos de novo, para buscar, ok? Tá? Um grande abraço a todos, uma excelente semana e um grande abraço, muito axé. Um beijo no coração de todos.